funcionários da Sabesp decidiram entrar em greve e estão parados desde esta terça-feira. Eles vão realizar uma assembleia para decidir se a paralisação continua. Segundo o Sintaema, Sindicato dos Trabalhadores em Água, Esgoto e Meio Ambiente do Estado de São Paulo, a paralisação teve a adesão da maioria dos trabalhadores. Os empregados reivindicam reajuste de 25,34% para repor a inflação acumulada nos anos anteriores e mais o ICV do DIEESE, além de aumento real de 20,1%, adicionais para pagamento da PLR com distribuição igualitária, garantia no emprego para 100% do efetivo, entre outras reivindicações. A empresa oferece reajuste de 5,05% sobre os salários e benefícios, manutenção das cláusulas sociais, pagamento de até uma folha para a PLR de 2010 e 95% de garantia no emprego. Os líderes partidários e os representantes das associações policiais fecharam um acordo para a votação de proposta de emenda à Constituição que trata do piso salarial dos policiais civis e militares e bombeiros do Estado. Segundo o deputado Arnaldo Faria de Sá, do PTB, o autor da PEC 300, o acordo prevê a retirada dos valores dos pisos salariais da proposta e também a votação de lei estabelecendo os pisos. O líder do governo, o deputado Cândido Vacarezza, do PT, que coordenou a reunião, prometeu levar a proposta ao governo para avaliação e a próxima terça-feira, dia 1º de junho, vai voltar a se reunir com os policiais e lideranças partidárias para definir a data da votação da PEC. Um segundo vulcão pode entrar em erupção na Islândia após atividade que perturbou gravemente os transportes aéreos na Europa, advertem especialistas em um relatório publicado em Londres. Segundo eles, que são do Instituto para a Redução de Riscos e do Número de Catástrofes, é muito provável que as erupções na Islândia, moderadas ou importantes, combinadas com condições meteorológicas apropriadas, provoquem uma repetição das perturbações recentes do transporte aéreo. Outro documento publicado pelo Instituto de Física de Londres afirma que cientistas descobriram que as nuvens de cinzas vulcânicas que sobrevoaram recentemente a Escócia geravam uma carga elétrica que pode ter danificado os aviões. E, finalmente, uma boa notícia em relação ao vazamento do petróleo no Golfo do México. A contenção, iniciada ontem, está avançando conforme o previsto, de acordo com o executivo-chefe da British Petroleum, Tony Harrower. A insegurança se deve a nunca uma operação do tipo ter sido realizada em um local tão profundo, mais de 1.000 metros abaixo da superfície. Agora é necessário esperar 24 horas para saber se a vedação funcionou realmente. Segundo a BP, as chances de sucesso são de 60% a 70%. Depois de mais de um mês de vazamento, cerca de 800 mil litros de petróleo vazam todos os dias no local. A BP injetou fluidos pesados no poço e agora vai bombear o cimento. Paralelamente, a companhia escava 2 outros poços para cortar o petróleo que flui para o mar. Se não funcionar como cimento, em 3 meses as escavações acabam e essa operação alternativa poderá ser colocada em prática. Confira a previsão do tempo em todo o país. Olá! Observamos na imagem de satélite bastante nebulosidade em boa parte da região norte do Brasil. Nuvens carregadas, inclusive, principalmente sobre o Amazonas, Roraima, Amapá e parte do estado do Pará. Estas nuvens estão sendo provocadas principalmente pelo forte calor e pela alta umidade do ar. Chuvas que vêm trazendo aí transtorno, chuva forte, descargas elétricas e rajadas de vento em algumas localidades destes estados. No extremo norte da Amazônia, a gente percebe que as nuvens estão sendo intensificadas pela presença da zona de convergência intertropical, que é esse sistema, essa banda de nuvem que se estende aí pelo Atlântico Norte e que ajuda a intensificar, deixar as nuvens mais carregadas no continente aí, principalmente no extremo norte da Amazônia e nos países a norte dessa área. Na região nordeste, principalmente na faixa litorânea entre o Maranhão e o Rio Grande do Norte, a gente observa alguma nebulosidade aqui na imagem de satélite, associada ao efeito de brisa, que sopra aí do oceano para o continente, favorecendo a formação de nuvens carregadas inclusive em algumas áreas do litoral, entre o Maranhão e o Rio Grande do Norte. Na faixa leste também da região nordeste, parte aí do litoral, da região sudeste, da região sul, nós observamos algumas nuvens, principalmente nuvens baixas, associadas à circulação marítima.
ventos também que sopram umidade do oceano para o continente, favorecendo a formação de nuvens sobre toda essa faixa leste do Brasil, aí, principalmente a faixa litorânea entre o leste do Rio Grande do Norte até o litoral do Rio Grande do Sul. Nessa faixa próxima à costa do Espírito Santo e do Rio de Janeiro, além dos ventos que sopram do mar, a gente tem a presença de uma área de baixa pressão que acaba intensificando essas nuvens, como a gente pode ver aqui próximo à costa do Espírito Santo e do Rio de Janeiro. Nas demais áreas do interior do Brasil, praticamente não há nuvem significativa. Agora vamos ao mapa da previsão de tempo para essa quinta-feira. E a gente observa que continua a chance de chuva, principalmente Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Amapá, a faixa norte do Pará e no oeste também paraense. Nessas áreas a gente espera que continue chovendo forte em algumas localidades, chuva acima de 50 milímetros durante o dia. Essas chuvas devem vir acompanhadas de raios e descargas elétricas, o que pode trazer algum transtorno para a população. Então fiquem atentos aí, a população, ficar atenta, porque nessa área chove forte, então todo cuidado é pouco nessa região. Deve chover também algumas pancadas de chuva entre o norte do Maranhão até essa faixa litorânea da região nordeste, tá? E também na faixa litorânea entre a região sudeste, o Espírito Santo, até o litoral do Rio Grande do Sul. Em algumas áreas um pouco de chuva mais forte, principalmente entre o Espírito Santo e o sul da Bahia. A gente espera ainda que chova de forma um pouco mais significativa. Pode ser que ocorra algum transtorno também para a população em algumas áreas, principalmente da faixa litorânea do Espírito Santo. Nas demais áreas aqui, principalmente entre São Paulo e Rio de Janeiro, e na faixa aí litorânea do sul do Brasil, as chuvas ocorrem de forma isolada e fraca, chuva fraca em toda essa área litorânea entre parte do sudeste e do sul do Brasil. Já no interior, como a gente pode ver nessa área clara, haverá predomínio de sol. As temperaturas, principalmente sobre o sudeste e o sul do Brasil, estarão amenas, aí, temperaturas máximas amenas. A máxima não deve ultrapassar os 22, 23 graus em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Termina aqui mais um RVC Notícias. Amanhã estaremos de volta.